Vamos então, pessoal, dar sequência à nossa aula 16, que fala sobre rescisão indireta. Vamos voltar à nossa análise do artigo 483, que está falando sobre as hipóteses de rescisão indireta, que fala para revisarmos, né? O empregado poderá considerar rescindido o contrato e pleitear a devida indenização quando, a linha A, forem exigidos serviços superiores às suas forças, ou serviços defesos por lei, ou serviços contrários aos bons costumes, ou serviços alheios ao contrato. A linha B, quando for tratado pelo empregador ou por seus superiores hierárquicos com rigor excessivo. A linha C, quando o empregado correr perigo manifesto de mal considerável. A linha D, quando não cumprir o empregador as obrigações do contrato. Agora, na linha E e na linha F, nós vamos ver que aqui envolve o ato lesivo da honra e da boa-fama, né, a ofensa moral, e aqui envolve a ofensa física. Então, quando praticar o empregador ou seus prepostos, aqui mais uma vez aparece a figura do preposto, né, que deu motivo à doutrina a considerar que todo o artigo 483, né, se aplica não só ao empregador, como também a prepostos e altos empregados que exercem cargos de chefia, tá? Então, aí, quando praticar o empregador ou seus prepostos contra o empregado ou pessoas de sua família, ato lesivo à honra e boa-fama. O que seriam esses atos lesivos à honra e boa-fama? Seriam aqueles que foram tipificados pelo Código Penal, né? Que no capítulo ali de crimes contra a honra, que seria a difamação, a calúnia e a injúria, tá? E esses atos, mais uma vez ressalto, podem ser tanto contra o empregado quanto contra pessoas da sua família, da família do empregado. Não pode, em hipótese alguma, acontecer isso. O empregador ou seus prepostos ofenderem moralmente o empregado ou sua família. Vamos lembrar aqui que o 482 também traz essa hipótese, tá, de demissão com justa causa quando o empregado faz isso contra o empregador. Também não pode, assim como o empregado não pode cometer uma ofensa moral contra o seu empregador, o empregador não pode cometer uma ofensa moral contra o seu empregado. A linha F. Quando o empregador ou seus prepostos, mais uma vez, aqui está a figura do preposto, ofenderem-no, né, o no aqui é o empregado, fisicamente, salvo em caso de legítima defesa, tá? Própria ou de outrem. Então, quando ocorrer uma ofensa física contra o empregado, pelo empregador ou pelo seu preposto, estará ali configurada uma rescisão indireta, salvo quando for em legítima defesa própria ou de outrem. Esta linha é um complemento da anterior, que prevê a ofensa moral, aqui prevê a ofensa física. Nenhuma nem outra é permitida. A ofensa pode ser cometida pelo empregador ou pelos seus prepostos, como nós já vimos, e a exceção é feita nos casos de legítima defesa, que afasta a hipótese de rescisão indireta, e isto está tanto aqui, quando o empregador comete essa falta, quanto lá no 482, quando o empregado comete esta falta. E lá no empregado, o empregado também não pode cometer esta falta contra também colegas de trabalho e contra os clientes, tá? E contra o empregador em qualquer ambiente, seja no de trabalho ou seja fora do trabalho. A linha G. Não pode, e vai se configurar uma rescisão indireta, o empregador reduzir o trabalho do empregado, sendo este por peça ou tarefa, né, aquele trabalho por produção, de forma a afetar sensivelmente a importância dos salários percebidos pelo empregado. Então, se aquele empregado recebe por produção, por exemplo, uma costureira, ela está acostumada a costurar num período de 30 dias, 500 peças de costuras, ali 500 roupas. Em cada peça ela ganha R$30, então por mês ela percebe em média R$1.500. E aí o empregador pega e fala que ela de 500 peças vai passar a costurar 200. Isso daí vai passar o salário dela a R$600, né? Menos da metade do que ela estava acostumada a perceber. E até mesmo abaixo do mínimo. Pode acontecer isso? Não pode, é abusivo.
Primeiramente, que o artigo 7º da Constituição garante que aqueles que percebem remuneração variável, a eles é garantido o salário mínimo. E segundo, que isso daí é uma redução considerável, que afeta sensivelmente o salário dela, ainda que estivesse dentro do salário mínimo, afetou consideravelmente. Ela estava acostumada a, pelo menos ali na faixa de 1.500. E aí, quando vê, diminui para 600, né? Mesmo que isso ainda estivesse dentro do salário mínimo, afetou consideravelmente. E isso daí não teve motivo. O empregador simplesmente resolveu isso. Não foi por queda de movimento, não foi por mudança ali na estrutura da empresa, não, foi por mera liberalidade dele. Isto é uma conduta abusiva do empregador e configura-se uma rescisão indireta, se levada para a Justiça do Trabalho. Então, esta linha se aplica nos casos em que o empregado receba salário variável por peça ou por tarefa. As pequenas flutuações de demanda não configuram motivo de rescisão indireta, tá? Em estudo, conforme assevera o ministro Godinho, que diz: é claro que a infração somente ocorrerá se houver a afetação negativa importante na média salarial do trabalhador. Oscilações de pequena monta ou que ocorram entre as semanas de labor não configuram, regra geral, o tipo jurídico em exame. Tá? Então, se for ali uma oscilação por conta de produção ali, de movimento, de procura, de demanda, não se configura esta hipótese de rescisão indireta. Mas se for uma oscilação que acontece por liberalidade do empregador, que afeta sensivelmente a importância dos salários e que nada está relacionado à demanda da empresa, né, da produção ali da fábrica, por exemplo, aí estará ali configurada a rescisão indireta. Então, pessoal, acabamos a análise do artigo 483. E quais são as verbas rescisórias devidas na rescisão indireta? São as mesmas verbas da demissão sem justa causa. A rescisão indireta, que a justa causa do empregador, ela dá ao empregado o direito a perceber as mesmas verbas rescisórias que ele perceberia se tivesse sido demitido sem justa causa. E é uma demissão sem justa causa ali, né? Porque o empregado está perdendo ali o emprego não porque ele deu causa, sem justa causa dele, mas sim com justa causa do empregador. Então, tudo que vocês aprenderam que o empregado leva de verba rescisória com a demissão sem justa causa estará aqui da mesma forma na rescisão indireta. E o que seria? Saldo de salário, que é aquele valor recebido, né, pelos dias trabalhados naquele mês, o 13º proporcional, né, as férias vencidas e as proporcionais, o aviso prévio, a multa, né, de 40% do FGTS, o saque do FGTS e o seguro-desemprego, né, e as guias devem ser fornecidas pelo empregador. Então, a Justiça do Trabalho reconheceu a rescisão indireta. Ela também, juntamente com a decisão ali de rescisão indireta, ela também condena o empregador a pagar todas essas verbas. Fora se não tiver ali condenação de dano moral, né? Algo nesse sentido. Mas, de verba rescisória, será isto: saldo de salário, 13º proporcional, férias vencidas e proporcionais, aviso prévio, indenizado no caso aqui, né, porque não tem como ser trabalhado, multa de 40% do FGTS e o saque do FGTS e o seguro-desemprego. E agora aqui, antes de finalizar, nós vamos ver uma disposição específica do artigo 483 e também uma particularidade da rescisão indireta do empregado doméstico. O artigo 483, parágrafo 3º, traz uma disposição ali específica de duas situações, da linha D e da linha G de rescisão indireta, que pode um empregado mesmo trabalhando para aquele empregador, entrar com a ação na Justiça do Trabalho, pedindo a rescisão indireta e continuar ali trabalhando para o empregador. É algo bem esquisito de se pensar, né? Você ali trabalhando e entrar na justiça contra o seu próprio empregador, estando trabalhando para ele.
Mas a CLT garante que na hipótese da linha D e G, da linha D, no caso do empregador não cumprir com as obrigações do contrato, como não pagamento de salários ou atraso constante, e da linha G, que é o empregador reduzir o salário ali por produção, de forma a afetar consideravelmente a importância dos salários, pode o empregado pleitear a rescisão, nas hipóteses das alíneas D e G, que eu acabei de mostrar para vocês. Poderá o empregado pleitear a rescisão de seu contrato de trabalho e o pagamento das respectivas indenizações, permanecendo ou não no serviço até o final da decisão do processo. Então, poderá o empregado permanecer trabalhando para aquele empregador ou não, até a decisão final do processo. É algo que a doutrina, tem parte da doutrina que ainda defende que todas as hipóteses trazidas pelo 483 garantem isso. Não só a linha D e G. Mas outra parte da doutrina fala que não, é apenas na linha D e G. É algo divergente. Existem divergências doutrinárias acerca da possibilidade de permanência do empregado na prestação de serviço. Alguns autores entendem que em todas as alíneas do 483 seria possível que o empregado buscasse a rescisão indireta mediante processo trabalhista e continuasse prestando serviços. Outros autores defendem que não, que seria apenas nas situações da linha D, que é o não cumprimento pelo empregador das obrigações do contrato, e na linha G, que é o empregador reduzir o seu trabalho, sendo este por peça ou tarefa, de forma a afetar consideravelmente, sensivelmente, a importância dos salários. E aí, se você estiver fazendo uma prova objetiva, você vai na letra da lei, que fala só que é apenas na linha D e G. Agora, se for ali um estudo de caso, vocês podem citar essa divergência doutrinária e citar um autor que fala, que defende que é apenas nas hipóteses da linha G e D, e vocês citam um autor que fala que, há autores, e cita um deles, por exemplo, o Valentim, que defende que é em todas as possibilidades ali da linha, que é em todas as alíneas do 483, que é em todas as possibilidades trazidas pelo 483. E a outra particularidade que eu quero trazer para vocês é a particularidade da rescisão indireta dos empregados domésticos. A Lei dos Empregados Domésticos, que é a Lei Complementar 150 de 2015, ela previu a rescisão indireta do empregador doméstico, ali, tal qual a CLT previu para os empregados normais, tá? Mas ela ainda trouxe um novo tipo. E esse novo tipo, além da CLT, esse novo tipo tem a ver com a Lei Maria da Penha. E aí, qual que é esse novo tipo? O artigo 27, que fala da rescisão indireta, tá? Da Lei dos Empregados Domésticos, da Lei Complementar 150, parágrafo único, fala, o contrato de trabalho poderá ser rescindido por culpa do empregador quando? Inciso 7. O empregador praticar qualquer das formas de violência doméstica ou familiar contra mulheres, de que trata o artigo 5º da Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340 de 2006. Por que isso está previsto apenas para empregadas domésticas ou empregados domésticos? Porque o empregado doméstico trabalha ali numa família. E a violência doméstica acontece no ambiente familiar. Então, se a empregada ali doméstica está vendo ali diariamente que a sua patroa sofre violências domésticas do seu patrão ou de qualquer outra pessoa ali de dentro de casa, ela não só pode, como deve ir até a Justiça do Trabalho, denunciar, falar que isso está acontecendo, e também, além da esfera penal, ir até aquela casa, e o Ministério Público pegar e denunciar aquele patrão, e aquele patrão responder, à justiça no âmbito do direito penal. A Justiça do Trabalho também vai condenar esse patrão, esse empregador doméstico, a rescindir indiretamente, a rescisão indireta,
por justa causa, por culpa do empregador, e a pagar todas as verbas rescisórias para aquela empregada doméstica. E isso daí é para que a empregada doméstica não tenha medo de pegar aí e denunciar aquele empregador, né, aquele patrão dela que faz isso, né, que comete ali a violência doméstica contra moradores, né, e mais comum contra a esposa, né, contra a empregadora doméstica. Então, Lei Complementar 150, no artigo 27, que eu vou inclusive mostrar aqui para vocês. Artigo 27. Considera-se justa causa para os efeitos desta lei. Aí aqui fala, artigo 27, aqui é a justa causa que o empregado doméstico, a empregada doméstica comete, tá? E aqui no parágrafo único, ó, como está escrito lá no slide, artigo 27, parágrafo único, o contrato de trabalho poderá ser rescindido por culpa do empregador quando, e aí aqui tá todas as hipóteses que a CLT traz, tá? Do mesmo jeitinho, o empregado exigir serviços superiores às forças do empregado doméstico, defesa por lei, contrários aos bons costumes ou alheios ao contrato, o empregado doméstico for tratado pelo empregador ou por sua família com rigor excessivo, de forma degradante, o empregado doméstico correr perigo manifesto de mal considerável, o empregador não cumprir as obrigações do contrato, o empregador ou sua família praticar contra o empregado doméstico ou pessoas de sua família ato lesivo à honra e à boa fama, o empregador ou sua família ofender o empregado doméstico ou sua família fisicamente, salvo legítima defesa. E inciso 7, o empregador praticar qualquer das formas de violência doméstica ou familiar contra mulheres de que trata o artigo 5º da Lei Maria da Penha, tá? E aqui prevê todas as hipóteses do artigo 483 da CLT, menos aquela hipótese da produção, do salário por produção, porque o empregado doméstico não recebe por produção. Mas aqui não prevê a questão do salário por produção, mas prevê a questão da Lei Maria da Penha. A CLT prevê a questão do salário por produção, né, da diminuição, que afeta sensivelmente o salário, mas não prevê a hipótese da Lei Maria da Penha. Então, né, cada hipótese com as suas particularidades. E essa é a particularidade da rescisão indireta dos empregados domésticos que eu achei muito importante trazer para vocês. E é isso então, pessoal. Terminamos a questão da rescisão indireta. Nós agora vamos ver a questão da culpa recíproca, tá? A culpa recíproca é bem curtinha. Depois, no próximo bloco, veremos culpa recíproca. E depois, no outro bloco, começaremos a ver rescisão por acordo, que é a novidade da reforma trabalhista. E aí, finalizaremos essa questão da extinção do contrato de trabalho. Faremos bastante questões. Depois, teremos uma aula de aviso prévio, que faz parte, né, da questão da extinção do contrato de trabalho, porque na maior das hipóteses do aviso prévio, pedido de demissão sem justa causa, tem ali a questão e também nós veremos no distrato, tem ali a questão do aviso prévio trabalhado, tá? E na questão da rescisão indireta e da culpa recíproca seria o indenizado, mas iremos ver essa questão do aviso prévio, depois passaremos a falar de jornada de trabalho, tá? E aí o mais grosso ali, né, a espinha dorsal da CLT e do direito material do trabalho estará toda cumprida e trazida aqui para vocês. E é isso então, espero vocês no nosso bloco 10, né, para falar de culpa recíproca, e depois no bloco 11 de distrato para finalizar. Não deixem de dar sequência para ficar com o assunto todo completo e agradeço a todos vocês pelos inscritos, pelos comentários e por tudo isso que estamos aqui gravando, estudando e pela participação de todos. Até mais, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.